Quem tiver revistinha, quiser dar uma acompanhada, podem abrir lá na lição 5, a gente vai retomar da segunda parte, onde a gente parou. Hoje nós vamos estar estudando a estrutura do livro, né? Hoje nós estaremos estudando a estrutura desse livro. Um livro fantástico, o livro de Números nos ensina muita coisa, né? Enquanto nós temos aprendido aqui pelas manhãs, né? Tanto o livro de Números quanto o Levítico, pastor André, foram estudos fantásticos e nós retomaremos esses estudos. Que Deus possa nos conduzir, nos abençoar nesta manhã, nos trazer sabedoria, graça, né? Para que nós possamos alcançar a mensagem do Senhor. Bom, a estrutura do livro se consiste na organização de Israel, né, para a terra prometida, né, a terra da promessa, como a gente está vendo aí, rejeitando a terra prometida por Deus, do capítulo 10 ao capítulo 14, a jornada nas planícies de Moabe, enfrentando os obstáculos na demanda da terra prometida, capítulo 22 a 25, e para finalizar o quinto tópico aí, a nova preparação para a conquista, né? Então a gente vai estar estudando esses temas, vamos estar abordando especificamente e que Deus possa nos abençoar. Bom, primeiramente, vamos lembrar que a aliança ela foi estabelecida lá no Monte Sinai, né? Entre o povo de Israel e Deus, né? Ali se estabeleceu a aliança com o Senhor, né? E foram formulados parâmetros sociais. Que parâmetros foram esses? Sociais, políticos e religiosos. Foram os parâmetros estabelecidos, né, neste momento, sociais, políticos e religiosos. É importante a gente enfatizar essas características para que a gente entenda todo o contexto. O Senhor ordenou que seu povo partisse para a terra prometida. A partir daí o povo foi encaminhado, o povo seguiu o seu objetivo rumo à terra prometida, né? Cumprindo as 5 etapas, né? Para que eles alcançassem a terra prometida, eles tinham que cumprir 5 etapas. Que etapas eram essas? Primeiro, organizar as tribos para a guerra, né? Uma coisa muito interessante que a gente vai pontuar dentro dessas 5 etapas são características singulares que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Por exemplo, a gente vê como é importante a organização dentro das coisas de Deus, né? A gente vê que, como primeiro tópico abordado, a organização das tribos foi algo muito importante, né? Ali poderia haver uma guerra, poderia haver um conflito, como houve, né? Então, era necessário haver essa organização, tinha que ter essa organização. Então, como que é importante nós nos organizarmos, como que é importante a gente preparar sempre as coisas com excelência para o Senhor, né? E não foi diferente naquela época, as coisas deveriam ser feitas com excelência. O segundo tópico aí, organizar os levitas para a adoração, né? E aí eu friso a questão da adoração ainda hoje, não é verdade? Como que é importante o culto, como que é importante o momento de adoração ao Senhor, né? Nós tivemos o nosso momento de adoração agora há pouco, e como que é importante prestar esse culto, prestar esta adoração, este culto de gratidão, né? Porque nós temos muito que agradecer a Deus, nós temos que adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia, um período turbulento, um período de preocupações, mas Deus tem nos sustentado, e glória a Deus por isso. Então a gente fica muito feliz e a gente sente vontade nos nossos corações de adorar o Senhor, né? De estar exaltando o Senhor, de estar adorando a Deus. E como terceiro tópico, para a gente pontuar e continuar o estudo, preservar a pureza do povo de Deus. Outra coisa muito importante dentro desse tópico, manter a santidade, manter o contato, a intimidade, o relacionamento com Deus, manter a pureza.
porque Deus não se mistura com o pecado, né? Nós temos que buscar uma vida de santidade, né? Nós temos que nos afastar do pecado, nos afastar do velho homem, né? Sempre fugir dessa situação. E a gente vê que ali era muito importante a questão da pureza do povo, o povo preservar essa pureza, preservar as leis de Deus, o que Deus havia ordenado o povo para que fosse feito. Então, era muito importante isso e ainda é nos dias de hoje. Que nós possamos nos preservar, que nós possamos nos afastar de uma vida de pecado, uma vida de transgressões, uma vida de iniquidade, possamos nos afastar desta triste realidade. Outro tópico aí é promover um espaço que servisse como habitação de Deus no acampamento. Olha só que coisa interessante, né? A gente está aqui cultuando a Deus, adorando o Senhor, e escolhemos este lugar como casa de oração, né? Escolhemos este lugar para adorar o Senhor, para vir aos domingos, às quintas-feiras, aos dias de culto, às programações especiais, para cultuar o Senhor, promover um lugar, né? Este lugar aqui foi um lugar que a gente separou para estar adorando a Deus, para estar cultuando o Senhor, para estarmos juntos em comunhão, né? E como que a gente sente falta, né? Quando retornou os cultos, né? Aqueles que estavam mais ansiosos chegaram logo, né? Logo souberam que a igreja estava aberta, vieram aos cultos e as coisas estão retomando. A gente vai vendo que o número de pessoas só vai crescendo. Acredito que à noite vai ter mais gente, então a gente fica muito feliz com isso. Mas é importante essa questão da separação do local, né? Promover o espaço. E o quinto e último tópico aí é celebrar a Páscoa e levantar acampamento, né? E sobre a questão de celebrar a Páscoa, né? Um dia especial, uma lembrança daquilo que Deus fez com o povo de Israel, né? Com o povo hebreu, na saída ali do Egito, né? Então a gente vê ali um momento de gratidão nesta celebração da Páscoa. E como que nós temos que sermos gratos, né? A gente tem que ser grato por tudo que a gente tem vivido, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, por tudo que Deus tem nos abençoado, né? Por estarmos vivos aqui hoje com saúde, né? Deus nos escolheu para estarmos aqui hoje, glória a Deus por isso. Deus nos manterá assim, porque a vontade de Deus é que se cumpra nas nossas vidas, amém? E aí a gente entra na segunda parte do estudo, né? Rejeitando a terra prometida por Deus. Esse estudo está contido do capítulo 10 ao capítulo 14. Mais de um ano da partida do Egito se passou aí. A gente vê isso constatado lá no capítulo 10, versículo 11. Mais de um ano se passou. E o povo ficou cerca de um ano acampado ali no Monte Sinai, esperando que esse momento acontecesse para que eles fossem a terra prometida, O povo estava esperando se estabelecer em um local, Eles sabiam que isso iria acontecer. Israel partiu mobilizado para a conquista, Eles partiram mobilizados para a conquista, seguindo a orientação do movimento da nuvem. Eu vejo aí uma coisa muito interessante, que é bom a gente se atentar no estudo, que é o controle de Deus. Deus sempre manteve o controle em relação ao povo de Israel, ao povo hebreu, e ainda nos dias de hoje manter o controle sobre as nossas vidas. Nós jamais devemos ter medo, nos terrorizar, estar num momento de terror quanto ao problema que nós estamos enfrentando. Assim como o povo naquela época devia confiar no Senhor. Na peregrinação pelo deserto, naquele momento em que o povo estava passando, o povo tinha que ter confiança e Deus estava com eles. E eu quero que a igreja creia que o Senhor está com vocês hoje. O Senhor está conosco hoje. O Senhor está nos conduzindo hoje. O Senhor tem abençoado os cultos, tem abençoado a PIB de Guarulhos, tem abençoado cada passo que tem sido tomado. Deus tem estado no controle. Não fiquem com medo de peste, de praga, de doença. A gente tem que ser prudente. Mas Deus está no controle. Deus nos guarda. Nada acontece se não for da vontade do Senhor. Se Deus não tiver vontade que isso não aconteça, não vai acontecer, meus irmãos. Então devemos estar tranquilos quanto a isso, porque o poder de Deus está acima de todas as coisas. Ele pode tudo. Então fiquem tranquilos, fiquem sossegados, descansem no Senhor. Deus está no controle. À frente, o símbolo da sua presença. Olha só que coisa interessante. À frente daquela multidão estava a arca
de Deus, o símbolo da sua presença orientadora e protetora. A arca da aliança de Deus, um símbolo da presença do Senhor. Deus tem que estar à frente. Quando Deus está à frente, tudo vai bem. Quando Deus está à frente, tudo dá certo. Quando Deus está à frente, Ele tira a ansiedade. Quando Deus está à frente, Ele toma o controle. Quando Deus está à frente, ainda que sejamos seres humanos, falhos, pecadores, sejamos seres humanos que temos as nossas limitações, Deus toma o controle. Então entrega o controle a Deus, descansa no Senhor. Vivemos um momento sim de turbulência, um momento de caos. Cada um fala uma coisa, os governadores falam uma coisa, o presidente fala outra e prefeito fala outra, mas a gente tem que prestar toda a nossa devoção a Deus, porque Ele nos trará a resposta, Ele nos trará a solução, né? Devemos ser obedientes, devemos buscar a orientação do Senhor, né? E a gente vê essa passagem lá em Números 10, 33 a 36, só para os irmãos terem a noção de onde a gente está se situando, né? Então, como é importante a presença do Senhor, como é importante que ela esteja à frente. O povo sente saudade do Egito, né? A gente vê aí outros eventos sendo narrados posteriormente. O povo começa sentindo saudade do Egito, a rejeição do profeta de Deus. Lá no capítulo 12, versículo de 1 a 15, a rejeição da dádiva da terra, né? O povo começa sendo falho posteriormente. O povo começa balançando, o povo começa tendo dúvida, o povo começa perdendo a fé. E quando isso começa acontecendo, quando a presença do Senhor começa perdendo o foco na vida daqueles que estavam ali, as coisas começam dando errado, né? As coisas começam acontecendo de forma errada e o povo começa a se tornar um povo errante, um povo perdido, porque aquele que não confia no Senhor, aquele que não tem fé, ele está cego na caminhada e ele se perde, ele se torna um errante. Nós jamais devemos perder a nossa fé. Jamais devemos perder a nossa confiança. Nós podemos passar por um período, por um momento, mas temos que buscar sempre a fé nos conduzindo. Devemos sempre confiar no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo e nós devemos confiar nele. E aí, a jornada nas planícies de Moabe, né? A gente começa entrando na terceira parte do estudo, que esse período aí se retoma do capítulo 15, né, no livro de Números, até o capítulo 22, né? Sentenciou o povo rebelde de Israel à morte no deserto. Deus sentenciou porque o povo tinha feito algo imperdoável, o povo tinha errado de forma que não dava para reverter aquela situação, as coisas estavam acontecendo de modo tal que tudo estava perecendo, né? As coisas em volta estavam dando errado. E esboçou os princípios assim do sacrifício e do culto para os que deveriam ser para que deveriam ser observados pelos descendentes. Uma coisa que os irmãos têm que se atentar é sobre a questão dos descendentes. Isso deveriam ser observados por eles, por aqueles que viriam posteriormente, pois o pecado seria sempre um problema para o povo, mesmo na terra da promessa. Então o povo deveria observar esses princípios de sacrifícios e culto, né, para que essas situações fossem, de certa forma, consertadas, porque era assim que era feito naquela época, né? Por isso, a necessidade de Israel lembrar-se de que era a nação da aliança. Israel deveria se lembrar sempre disso. Eu sou o povo eleito, sou o povo escolhido, sou o povo de Deus, né? Nós não devemos andar em pecado, devemos buscar a pureza, como eu disse anteriormente. Assim também a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? Nós devemos sempre buscar andar pelo caminho correto, sempre se desviando do mal, cumprindo o que as escrituras sagradas nos orientam, né? Sempre andando conforme o Senhor tem nos orientado. Seguem diversos fatos, tais como a rejeição do sacerdote de Deus para Corá, Datã, Abirão, que se rebelaram contra a liderança de Arão e foram castigados por sua presunção.
Então, olha só, os acontecimentos, as coisas que se deram posteriormente, né? Olha só, a falta do povo por não confiar na palavra do Senhor, como está lá no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 13, né? A falha do povo. O povo já não estava mais confiando em Deus. O povo já não estava mais acreditando, mesmo depois de tudo que tinha vivido, mesmo depois de ser libertado ali do domínio de Faraó, mesmo depois de ver o mar vermelho se abrindo diante deles, mesmo depois de serem levados ali com colunas de fogo, com nuvens pelo deserto, mesmo depois de serem alimentados, mesmo depois de só ser saciado ali em meio ao deserto, o povo mesmo assim estava faltando com sua confiança, com a sua fé ao Senhor, né? Então, como que o povo se entregou a uma tristeza, né? Entre outras coisas, né? Vale acrescentar que aconteceram ainda outras coisas, mas o povo estava falhando demais. O povo estava errando muito. Então, contextualizando, o povo posteriormente enfrentou vários obstáculos por conta disso, né? Isso acontece, imagina só, né? Isso acontece quando a gente está caminhando corretamente, imagina se a gente não está. Porque quando a gente caminha corretamente, a gente enfrenta obstáculos também, mas Deus está do nosso lado. Deus nos fará vencer todos os obstáculos de forma tranquila. Ele está no controle, então não tem problema. Agora, quando a gente não está no centro da vontade do Senhor, quando a gente não caminha corretamente, quando a gente foge da presença de Deus, as coisas dão errado. A gente começa enfrentando os obstáculos e os obstáculos não são vencidos. Por isso, você tem que se manter de acordo com o que Deus tem te orientado, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, com aquilo que as Escrituras Sagradas têm lhe apontado, né? Porque a Escritura Sagrada ela nos serve como bússola, ela nos aponta o caminho, ela nos aponta a direção. A ameaça de ser amaldiçoado por Balaão foi um dos problemas que eles enfrentaram, como está no capítulo 22, né? A derrota dos amonitas e dos bassanitas, né? Foi um confronto que eles enfrentaram também, mas tiveram vitória. Mas aí vários problemas surgiram, né? Como a gente está vendo aqui, a ameaça do povo se comprometer com os padrões sexuais dos moabitas, como está lá no capítulo 25. Então a gente vê problemas que o povo enfrentou posteriormente. Muitos também morreram de uma praga enviada por Deus por causa dos seus pecados. Então, quantos problemas o povo enfrentou naquele momento de peregrinação até a chegada da Terra Prometida? Quanta coisa o povo passou. E assim também a gente enfrenta muitos problemas e com muito mais dificuldade e provavelmente perderemos nesses conflitos porque nós não estamos com a nossa confiança depositada no Senhor. Então é importante que você deposite essa confiança. É bom que você mantenha a sua fé firme, serena, né? Que você esteja entregando o controle da sua vida a Deus, que você esteja entregando os seus planos ao Senhor. Isso é muito importante. E aí, o quinto e último tópico, a preparação para a conquista, né? O povo então percebeu ali, a gente já sabe, né, como pelo capítulo 26, as gerações posteriores ali já estavam alcançando, muitos pereceram no deserto, a geração posterior não entrou na terra prometida. Então, havia uma preparação para aqueles que iam tomar posse, para aqueles que iam até a terra prometida, né? Não era de qualquer jeito, não ia pegar a bênção de qualquer maneira, tinha um jeito certo. E ali nas Escrituras Sagradas Deus estava mostrando, né? Prontos para a travessia do Jordão e a consequente conquista de Canaã, o Senhor deu instruções específicas. Ali naquele momento, Deus instruiu o povo para que o povo fosse assim, instruído a fazer o que era certo, né? E aí a gente vê, como primeiro ponto, um novo recenseamento das tribos. A gente falou sobre isso na semana passada, contido ali no capítulo 26, né? E a gente veio como segundo ponto a herança da terra
por parte das famílias, né? Então teve que haver aquela separação, teve que haver ali, né? Teve que ser observada essa questão da herança por parte da terra. E aí a gente vale ressaltar também algo que aconteceu posteriormente, a indicação que Deus fez a Josué como seu sucessor, ou Josué como sucessor de Moisés, exatamente. Então a gente vê algo muito importante aí também, né? A gente vê que Josué caminhou todo aquele momento ali de peregrinação ao lado de Moisés, ao lado do povo, e de certa forma ele foi preparado para aquilo, né? Josué foi uma das pessoas que não se perdeu da geração anterior, né? Não caiu da geração anterior, permaneceu ali, né? Não pecou, não errou, né? E aí ele foi indicado por Deus para ser sucessor de Moisés. E aí, concluindo, o povo de Deus é livre para escolher, né? O povo de Deus é livre para escolher. Nós temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas. A gente vai pontuar ainda algumas questões sobre obediência muito importantes, lições muito importantes contidas aqui no livro de Números, que a gente aprende muito isso, né? E aí o povo ele tem escolha, ou escolhemos as bênçãos decorrentes da obediência, ou teremos de arcar com as consequências de nossa rebeldia. Né? A gente nunca deve seguir um caminho de rebeldia, mas um caminho de obediência, porque tanto um quanto o outro tem as suas consequências, positivas ou negativas. Então nós devemos escolher sempre um caminho de obediência. Nós devemos fugir dos caminhos de rebeldia, daqueles caminhos que nos levam à ruína. Segundo ponto aí, devemos assumir a nossa identidade como filhos de Deus. Nós devemos assumir essa identidade. E como isso? Não dá para desejar Canaã e ainda manter o Egito dentro de nós, né? Se a gente quer viver uma nova vida em Cristo, se a gente quer abandonar as velhas práticas, a gente não pode ficar em cima do muro. A gente não pode fazer ainda as mesmas coisas que fazíamos quando éramos o velho homem, né? As coisas mudam. Quando a gente aceita, quando a gente deseja, quando a gente busca se tornar filho de Deus, a gente tem que agir como tal. A gente tem que fugir das velhas práticas. A gente tem que andar segundo as escrituras sagradas, como elas nos instruem, né? Então não dá para ter as duas coisas, Canaã e o Egito, dentro de nós. Achei muito interessante essa questão pontuada pela revista. Como terceiro tópico, Deus honra a fé e pune a descrença. Nós devemos ter a fé sempre dentro de nós. É algo muito enfatizado nesse estudo, dá para perceber muito bem. E a descrença é algo que nos levará à ruína, nos levará à desgraça, será um caminho de decadência, né? Nós jamais deveremos buscar um caminho como esse, né? É necessário se faz recuperarmos o sentido da fé que consegue vislumbrar aquilo que ainda é visível, como lá em Hebreus 11, 27, né? A fé, ela nos faz enxergar aquilo que os olhos normais não conseguem ver, né? A gente tem que sempre olhar os planos de Deus com os olhos da fé. A gente sempre tem que olhar lá para frente e entender que Deus está no controle de todas as coisas. O quarto ponto, Deus é mais do que um conceito. Ele é um ser pessoal, né? Ele é um ser que está aqui, que está conosco. Ele está presente neste momento. E nós devemos confiar que Ele irá nos proteger, que a gente está livre de coronavírus, porque Deus está conosco. A gente tem que ser prudente, né? As coisas podem acontecer, mas crer que tudo que acontece é da vontade do Senhor e nós temos que descansar disso. Uma coisa que eu sempre trago para a minha vida e é uma coisa que me traz paz, me traz segurança, é que eu sei para onde eu vou quando eu partir dessa vida. E isso me traz tranquilidade, né? A gente acaba se prendendo às coisas materiais, às coisas desse mundo. A gente fala assim, não posso deixar ainda fulano, tem que criar meu filho, tem que criar meu neto. Não, eu ainda tenho que casar. Não, eu tenho que terminar minha faculdade, meu mestrado, eu tenho que pegar esse cargo que eu almejo tanto e tal. Não tem isso. Quando Deus chamar, você vai para o melhor lugar. Você vai abandonar os problemas desse mundo. Quando Deus achar que está na hora, está na hora. Então descansa no Senhor. Fica tranquilo.
fica tranquilo e tenta passar essa tranquilidade para sua família. E essa tranquilidade, ela vem das Escrituras Sagradas. É as Escrituras Sagradas que nos trazem paz, que nos trazem segurança, que nos mostram para onde a gente vai. E o crente não deve estar com medo dessas coisas. A gente não pode estar com medo disso. A gente tem que ver os cultos tranquilos. Ah, não vou no culto não. Pastor Nilson chamou para ir no culto, mas Pastor André, mas eu não vou no culto não, porque eu estou com medo de pegar coronavírus. Vai que alguém vai lá com coronavírus, né? Mas tem o pessoal ali na portaria ali, colocando o termômetro para ver se está com febre, né? Pedindo todo mundo para entrar com máscara. Tem a orientação para álcool gel, para sentar nos bancos. Tudo feito conforme, né? Porque até mesmo a Bíblia nos ensina a ser prudentes, né? Então, a gente tem que fazer as coisas corretamente, mas a gente não pode ter medo, a gente não pode se entregar a esse terror, né? A gente tem que ter a nossa confiança em Deus, porque Ele é um ser pessoal e está no controle de todas as coisas e está presente aqui e agora. Amém? As provações da vida são mais fortes do que Deus. As provações da vida não são mais fortes do que Deus, corrigindo. Não são. Não são mais fortes. Você acha que Deus é mais fraco do que essas coisas que a gente está passando? Você acha que Deus está perdendo o controle das coisas que estão acontecendo no mundo? Não, Deus está no controle. E descansa no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Eu sei que é difícil, não é fácil. Muitos perdem amigos, perderam entes queridos, né? E é uma situação muito complicada. Todos nós sentimos muito. Eu vi vídeos de igreja nos Estados Unidos que o pastor entrou na igreja e só tinham fotos. Eu acho que algumas pessoas aqui devem ter visto esse vídeo, né? E só tinham as fotos, ele passou chorando, lembrando das pessoas tão queridas. Mas pensa numa coisa, elas estão na glória. Elas estão descansando. Elas estão num lugar muito melhor do que a gente está agora. Vocês podem ter certeza disso. Então, descansem no Senhor. Se preocupem em evangelizar. Já que você está preocupado, procure evangelizar aquele parente seu que não conhece a Deus ainda, né, que está afastado dos caminhos do Senhor. Busque evangelizar ele. Fala assim, olha, esse é o tempo. É agora ou nunca, porque eu posso perder. Então eu vou lá. Eu vou correr atrás, porque ainda tem muita gente aí que precisa do Senhor. Eu tenho certeza que na sua família tem alguém que ainda precisa conhecer o Evangelho, ou alguém, algum vizinho, algum amigo, algum colega de trabalho que precisa conhecer o Evangelho, então faça isso. Faça isso o quanto antes, porque a gente não sabe o dia nem a hora e você pode perder essa oportunidade de evangelizar. Então não perca isso. Não obstante, as dificuldades que enfrentamos na vida, Deus nos capacita para alcançarmos a vitória. Deus sempre vai nos conduzir para a vitória, né? Deus sempre vai nos conduzir. Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará no controle. Deus sempre permitirá que as coisas aconteçam segundo a vontade dele. É assim que as coisas vão acontecer. Então fique tranquilo, descansa no Senhor, não entre nesse terror psicológico que tem acontecido aí por parte de muitos, mas confie em Deus, porque nós como cristãos somos diferenciados, somos um povo escolhido por Deus, né? Nós nos entregamos a Ele e temos que confiar no Senhor. Amém? Então eu vou trazer alguns versículos para a gente estar pontuando, como também na semana passada, mas hoje sobre a questão da obediência. Como é importante sermos pessoas obedientes. Tudo vai bem enquanto há obediência, né? Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. A obediência muda tudo. Quando nós caminhamos em obediência, quando nós caminhamos segundo a vontade do Senhor, quando nós buscamos esta vontade, tudo vai bem. Tudo vai bem. Não se atemorize, não tenha medo, somente seja obediente. Obediente. Melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em se obedecer à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Que você possa ser uma pessoa obediente, que você possa ir pelo caminho mais fácil. É o caminho da obediência.
É o caminho do filho obediente, do filho que obedece o pai, do filho que quer agradar o pai, do filho que quer fazer o pai feliz, do filho que quer cumprir o que as escrituras sagradas o instruem, né? Esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho da obediência. É um caminho onde você vai ter menos conflitos. E quando tiver esses conflitos, você vai ter a vitória garantida, porque você é obediente. Você está no centro da vontade do Senhor. E nada que não seja da vontade do Senhor acontecerá na sua vida. Então, saiba que Deus está no controle. Seja obediente. Se amar, obedecerá. Quando nós amamos, a gente obedece, não é verdade? Quando a gente ama alguém, a gente quer fazer de tudo para agradar aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa não precisa nem pedir. Você conhece o jeito da pessoa, você fala assim, não, meu marido não gosta disso, né? Então eu não vou fazer porque eu quero agradar ele. Não precisa nem falar nada, não é verdade? É assim que acontece. Ah, não, meu pai gosta que eu faça as coisas assim, minha mãe gosta que eu faça as coisas assim. Então você vai fazer para agradar porque você ama o seu pai, ama a sua mãe, ama seu marido, seu esposo, ama seus filhos. Você vai tentar fazer tudo conforme você sabe que eles gostam e tudo mais, porque você sabe que é assim que tem que ser, é assim que vai ser porque você ama, né? E lá em João 14, versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, né? Se a gente ama o Senhor, a gente vai obedecer ele. A gente vai obedecer a Deus, a gente vai ser obediente. Não sejam desobedientes. Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, né? E essa pergunta de Jesus ali é algo estarrecedor. A gente começa refletindo, a gente vê que muitas das vezes, ou seja, quando Jesus está falando isso, a gente tem que parar para pensar o seguinte: se alguém chama Senhor, Senhor, é porque segue os preceitos, né? É porque é uma pessoa que busca fazer o que as escrituras dizem, não é uma pessoa, não era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Era um gentio ou um judeu, né? Era uma pessoa que estava buscando ali viver os preceitos, né? E aí você percebe que tudo ali estava dando errado. Então é como se uma pessoa da igreja, né? Contextualizando para os dias de hoje, chamasse Senhor, né? Talvez tivesse até mesmo alguns compromissos com a igreja, mas na verdade vive uma vida de desobediência, vive uma vida que desagrada a Deus. E Deus sabe de todas as coisas, não é verdade, meus irmãos? Deus tem os olhos e estão em todos os lugares. Deus sabe de tudo. Então, acontece que sempre tem, né? Nós somos falhos, somos seres humanos, falhos, erramos, né? Então acontece das vezes a gente está chamando o Senhor, mas não está fazendo o que ele diz, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, se atentar a essa questão. Sejam praticantes da palavra. Como tudo isso está conectado, não é verdade? Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos, né? Então a gente não deve ser ouvinte, a gente deve ser praticante. Não deve ser ouvinte, deve ser praticante, entendeu, gente? Então a gente deve sempre praticar o que as escrituras sagradas nos instruem, né? A gente não pode nunca deixar nos enganar. A gente deve sempre fazer aquilo que Deus nos instrui, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, aquilo que a gente tem visto, que as escrituras sagradas têm nos apontado, nos direcionado. Já me aproximando do final, como filhos devemos agradar ao Pai. Agradar ao Pai. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A gente, como eu já disse, a gente tem que se afastar das práticas do velho homem. A gente tem que se afastar das velhas práticas, né? E tomar novas atitudes, fazer as coisas segundo a vontade do Senhor, né? Buscar a instrução da palavra de Deus para que possamos andar corretamente, para que possamos fazer aquilo que agrada a Deus, para que possamos ser obedientes. E para finalizar, a Bíblia te servirá como bússola. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, peço que os irmãos abram aí, Josué, vamos abrir junto, para a gente poder finalizar a leitura dessa passagem. Josué capítulo 1, versículo 8.
capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás, né? Olha só que bênção! As escrituras sagradas, elas nos apontam o caminho, está tudo aqui. A gente não precisa ter dúvida, a gente não precisa caminhar com dúvida, com falta de confiança, porque as escrituras sagradas nos direcionam, né? Aqui a gente tem a certeza do que Deus realmente quer, de quem Ele realmente é, do que Ele quer para as nossas vidas. A Bíblia vai te ensinar, vai te moldar, vai te mostrar qual é o teu propósito aqui. E como nós podemos aprender neste livro de Números, não é verdade? Quanto é rico este livro que nos ensina a caminhar com fé, que nos ensina a caminhar de forma obediente, né? Como nos ensina, né? Mesmo com os erros ali do povo hebreu, com o povo de Israel, mesmo com esses erros a gente aprende muito, né? Eu estava até conversando com o pastor André na semana passada, né? Eu fui pensando, como que seria se o povo de Israel não tivesse errado, né? Tudo bem, a gente aprenderia com os acertos, não é verdade? Mas a gente aprende tanto, né, com tudo isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é um livro tão fantástico que ela não escondeu os erros humanos. Ela não escondeu o erro do homem, né? A Bíblia tem a sua veracidade porque ela foi fidedigna aos fatos. Ela constatou aquilo que realmente aconteceu. Ela não quis trazer perfeição àquilo que era imperfeito, ao homem que era falho. Mas ela foi fidedigna em todos os fatos, em tudo que ocorreu, né? E como que é fantástico, como que a gente é abençoado aqui no Brasil por ter a liberdade de ainda caminhar com este livro sagrado. Então, dê valor a isso. Estude os estudos da revista, né? Estude as escrituras sagradas, né? Tenha uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida ligada às coisas do Senhor, para que assim tudo vá bem, né? Se mantenha na presença do Senhor, no centro da vontade de Deus. Amém, igreja? Eu, neste momento, gostaria de orar, se o pastor Nilson me permite, gostaria de orar para finalizar esse estudo, né, já que a gente está finalizando o livro de Números. Então, gostaria de pedir pela vida dos irmãos e pela minha vida também, que eu muito aprendi com esses estudos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento eu te agradeço porque o Senhor nos abençoou muito com esse estudo. O Senhor, ó Deus, preparou todo este momento para que nós vivêssemos isso. Desde quando o pastor André sugeriu que esses livros fossem trazidos para a nossa igreja, né, para que nós estudássemos, como isso foi uma bênção nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em tudo o Senhor tem estado no controle. Nós aprendemos, ó Deus, aqui nesse estudo sobre uma caminhada com fé, né, sobre uma jornada de obediência, como o Senhor nos ensinou, Deus. E pedimos que o Senhor ainda continue falando aos nossos corações, que o Senhor ainda continue nos instruindo, nos trazendo sabedoria, nos agraciando, ó Deus, com o teu amor, com as tuas misericórdias. Que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas limitações e falhas, mas que a boa obra do Senhor seja aperfeiçoada nas nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido firmes, com saúde. O Senhor nos trouxe aqui a PIB Guarus para adorar e cultuar o Senhor e para aprender mais da tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Entregamos ela, Deus, a nossa vida nas tuas mãos, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor sabe o nosso melhor. O Senhor não permite que uma folha da árvore caia sem que seja da tua vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso, porque sabemos que, acima de tudo, o Senhor está no controle. Sabemos que tudo que o Senhor faz é do teu agrado. Ó Deus, que se mantenha assim, ó Deus, que as nossas vidas se mantenham em tuas mãos, para que nada aconteça senão da tua vontade. Ó Deus, assim sendo, nos entregamos a Ti, ó Deus, e Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pelo estudo de hoje e por tudo mais, ó Deus, que o Senhor tem feito durante essa semana, este mês e este ano de 2020. É no nome de Jesus que te oramos, meu Pai, e te agradecemos, confiando no Senhor, que o Senhor estará no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém e amém.